Boa tarde. Vou ler outro capítulo desse, do Dr. Brian Weiss, Só o Amor é Real, duas almas gêmeas que se encontram. Capítulo 4. Eita, aqui tá fazendo muito barulho. Eu vou sentar ali, fazendo barulho aqui. Vou ler só um capítulo. Capítulo 4. Aí abre aspas. Assim, a ideia da reencarnação contém uma explicação mais reconfortante da realidade, mediante a qual o pensamento indiano supera dificuldades que deixam perplexos os pensadores europeus. Albert Schweitzer. A primeira experiência de Elizabeth com a regressão ocorreu na semana seguinte. Coloquei-a rapidamente em profundo estado de hipnose, empregando um método de indução rápida a fim de contornar os bloqueios e obstáculos que a mente consciente costuma erigir. A hipnose é um processo de concentração focalizada. Mas o ego, a mente, tem a capacidade de interferir nessa concentração, evocando pensamentos que distraem, utilizando uma técnica de indução rápida. Consegui pôr Elizabeth em profundo estado hipnótico, dentro de 1 minuto. Eu lhe dei uma fita com exercícios de relaxamento que ela deveria ouvir em casa durante a semana entre as consultas. Gravar essa fita com o intuito de ajudar os meus pacientes no uso das técnicas de auto-hipnose. Verifiquei que quanto mais eles praticam em casa, mais profundo parece ser a hipnose no consultório. Saúde! A fita também os ajuda a relaxar o corpo e geralmente a dormir. Elizabeth tentou escutar a fita em casa, mas não conseguiu relaxar. Nessa época, de pandemia, por conta da ansiedade, o Spotify, ele tem umas músicas de meditação, tanto o Spotify como o Deezer. É muito bom. Elizabeth tentou escutar a fita em casa, mas não conseguiu relaxar. Sentia-se ansiosa demais e se acontecesse alguma coisa. Isso a preocupava, pois morava sozinha e não tinha ninguém que a socorresse. A mente aí abre aspas, tinha essa palavra entre aspas, protegia, deixando que os pensamentos do dia a dia a ocupassem, distraindo-a do conteúdo da fita. Nervosismo e pensamentos a impediam de se concentrar. Quando ela contou a experiência que tivera em casa com a fita, decidiu usar um método de hipnose mais rápido que o comum, a fim de contornar os obstáculos que a mente e os temores criavam. É o chamado relaxamento progressivo, começando por desacelerar a respiração do paciente. O terapeuta deixa-o em repouso profundo, instruindo-o a relaxar os músculos lentamente em sequência. Em seguida, pede-lhe que visualize ou imagine cenas bonitas e tranquilizantes, empregando técnicas como a contagem regressiva
O terapeuta ajuda o paciente a alcançar um grau ainda mais profundo de hipnose. A essa altura, o paciente está em transe hipnótico, leve ou moderado, que o terapeuta pode aprofundar. Se quiser, todo o processo leva cerca de 15 minutos. Durante esse tempo, porém, a mente do paciente pode interromper o processo hipnótico, pensando, analisando ou debatendo em vez de relaxar e seguir as sugestões que lhes são feitas. As pessoas que foram treinadas a pensar de modo lógico, linear e altamente racional costumam permitir que essa tagarelice da mente perturbe o processo. Embora eu achasse que Elizabeth podia mergulhar profundamente no estado hipnótico, qualquer que fosse a técnica que eu usasse, decidi recorrer ainda assim a um método mais rápido, a fim de evitar incertezas. Disse-lhe que ficasse ereta na cadeira, mantendo o olhar fixo em meus olhos, apoiando a sua palma da mão direita na palma da minha mão. Eu estava de pé diante dela, dando-lhe as instruções enquanto ela pressionava a minha mão. Seu corpo estava inclinado ligeiramente para a frente na cadeira, os olhos sempre fixos no meu. De repente, sem aviso prévio, retirei a mão em que ela se apoiava. Perdido o apoio, o corpo pendeu para a frente. Nesse exato momento, eu disse bem alto: durma. Imediatamente, o corpo de Elizabeth voltou a cair sobre a cadeira. Já estava em profundo transe hipnótico. Embora a sua mente consciente se preocupasse com a súbita perda de equilíbrio, a minha ordem de dormir fora assimilada diretamente e sem interferência pelo subconsciente. Ela caiu em estado de sono, entre aspas, a palavra sono está, consciente, que equivale à hipnose. Você pode lembrar tudo, lembrar todas as experiências que teve na vida, disse-lhe. Podíamos agora começar a jornada regressiva no tempo. Eu desejava verificar qual dos sentidos predominava em suas recordações. De modo que lhe pedi que voltasse à sua última refeição agradável e que usasse todos os seus sentidos ao recordá-la. Ela se lembrou do cheiro, do gosto, da aparência e da sensação causada por um jantar recente. De modo que eu sabia agora que ela era capaz de se lembrar vividamente das coisas. Aparentemente, em seu caso, o sentido da visão predominava. E então a levei de volta à infância, para ver se ela era capaz de lembrar um período plácido de sua meninice em Minnesota. Os seus lábios se abriram num sorriso contente de menina pequena. Estou na cozinha com a minha mãe. Ela parece muito jovem. Eu também tenho pouca idade, cerca de 5 anos. E estamos cozinhando. Estamos fazendo tortas e bolinhos. É divertido. Minha mãe está feliz. Vejo tudo. O avental que ela está usando, o cabelo penteado para cima e sinto os cheiros. São esplêndidos. Vá a outro cômodo da casa e diga-me o que vê, disse-lhe. Ela foi para a sala e descreveu os grandes móveis de madeira, os pisos bem cuidados, e em seguida um retrato da mãe, uma foto emoldurada. Boa tarde, Flávio. Sobre uma mesa de madeira escura ao lado de uma poltrona confortável. Vejo minha mãe nesse retrato, continuou Elizabeth. Ela está linda, tão jovem.
Vejo o colar de pérolas que ela está usando. Ela adora essas pérolas. Usa-as em ocasiões especiais. O belo vestido branco, os cabelos escuros, os olhos tão brilhantes e sadios. Ótimo, disse eu. É bom saber que você se lembra dela e que consegue vê-la com tanta clareza. A certeza de conseguir se lembrar de uma refeição recente ou de uma cena da infância ajuda a reforçar a confiança da paciente em sua capacidade de evocar lembranças. Elas lhe mostram que a hipnose funciona e que não é tão assustadora, que o processo pode ser até ser agradável. A paciente vê que as lembranças evocadas são às vezes mais vividas e detalhadas que as produzidas pela mente consciente, em estado de vigília. Após sair do transe, o paciente quase sempre guarda em seu consciente as lembranças evocadas durante a hipnose. Só raramente os pacientes estão em estado tão profundo que esquecem a experiência que tiveram. Embora eu costume gravar as sessões em fitas para assegurar a exatidão do que foi dito e para consultá-las quando necessário, as fitas são mais para mim do que para os pacientes, cuja lembrança permanece vivida. Agora iremos mais atrás no tempo. Não se preocupe com o que é imaginação e o que é fantasia, o que é metáfora e o que é símbolo. Lembrança real ou combinação, alguma combinação de todas essas coisas. Disse-lhe, simplesmente permita-se sentir a experiência. Procure não deixar que a sua mente julgue, critique ou até mesmo comente a respeito do que você está vendo. Simplesmente sinta a experiência. Pode criticar depois, pode analisá-la mais tarde. Por enquanto, simplesmente permita-se ter a experiência. E prossegue. Agora voltamos ao ventre materno, ao período intrauterino, pouco antes de você nascer. Não importa o que lhe venha à mente, simplesmente atenha-se ao que sentiu. Fiz a contagem regressiva de 5 a 1, aprofundando o seu estado de hipnose. Elizabeth sentiu-se dentro do ventre da mãe. Era quente e seguro, e ela se sentia amada pela mãe. Uma lágrima desceu pelo canto de seus olhos fechados. Lembrou-se de como os pais a desejavam, especialmente a mãe. As lágrimas eram de felicidade e saudade. Elizabeth já podia sentir o amor. Elizabeth já podia sentir o amor com que o seu nascimento seria recebido, e isso a deixava muito feliz. Meu Deus do céu. Emoção, só emoções. A experiência no ventre materno não prova positivamente que a lembrança seja exata, ou mesmo que seja uma lembrança completa. Mas, para Elizabeth, as sensações e emoções fortes e poderosas eram reais. E isso fez com que ela se sentisse bem melhor.
Uma das minhas pacientes sob hipnose lembrou-se de ter nascido como gêmea. O outro bebê morrera. Contudo, a paciente não sabia o que havia tido uma irmã gêmea. Os pais nunca haviam lhe contado que a irmã nascera morta. Quando ela contou aos pais a experiência que tivera sob hipnose, eles confirmaram a completa exatidão de suas lembranças. Ela realmente havia tido uma irmã gêmea. Geralmente, porém, é difícil confirmar as lembranças que a paciente traz do ventre materno. Está pronta agora para recuar mais no tempo? Ele fez uma pergunta. Está pronta agora para recuar mais no tempo? Indaguei, esperando que ela não houvesse se assustado com a intensidade de suas emoções. Estou, respondeu ela. Muito bem, disse eu. Agora vamos recuar no tempo e ver se você se lembra de alguma coisa antes do nascimento, seja em um estado místico ou espiritual, em outra dimensão ou mesmo em uma vida passada. Não importa o que lhe venha à mente, simplesmente viva a experiência. Fiz com que ela imaginasse estar entrando em um elevador e apertando o botão enquanto eu contava de 5 a 1. O elevador viajou de volta no tempo e no espaço, e a porta se abriu quando eu cheguei ao número 1. Disse-lhe que saísse do elevador e se unisse ao vulto, à cena, à experiência que havia no outro lado da porta, mas não foi o que eu esperava. Estava tão escuro, disse ela com a voz assustada. Eu caí do barco, estava fazendo tanto frio, é horrível. Interrompi-a imediatamente. Se você se sente mal, flutue acima da cena e observe como se estivesse assistindo a um filme. Mas se não se sente mal, continue onde está. Veja o que acontece, veja o que lhe sucede. A experiência era assustadora, de modo que ela flutuou. Elizabeth se viu na forma de um adolescente, tendo caído de um barco durante uma tempestade à noite. Esse menino se afogara nas águas escuras. Subitamente sua respiração se acalmou e ela apareceu mais tranquila. Havia se separado do corpo. Deixei aquele corpo, disse ela, com a simplicidade de quem apenas relata um fato. Tudo havia acontecido com extrema rapidez. Antes que eu tivesse tempo de examinar aquela existência, ela já havia saído daquele corpo. Desejava que ela revisse o que acontecera e me dissesse o que podia ver e compreender. O que você estava fazendo no barco? Indaguei, tentando recuar no tempo, muito embora ela já estivesse fora do corpo. Eu estava viajando com meu pai, disse ela. E houve uma súbita tempestade. O barco começou a fazer água. Estava muito instável e jogando fortemente. As ondas eram enormes e eu fui atirada para fora. O que aconteceu com as outras pessoas? Não sei, disse ela. Fui jogada para fora do barco. Não sei o que aconteceu com elas. E que idade você tinha quando isso aconteceu? Não sei, respondeu ela. Cerca de 12 ou 13 anos. Um jovem adolescente. Elizabeth não parecia querer dar mais detalhes. Deixara ser daquela vida, tanto na existência passada quanto em meu consultório. Não podíamos obter mais informações e eu a despertei. Na semana seguinte, Elizabeth parecia menos deprimida, muito embora eu não houvesse receitado qualquer antidepressivo para tratar seus sintomas de depressão. Sinto-me mais leve, disse ela. Sinto-me mais livre e a escuridão já não me incomoda tanto. Elizabeth
sempre Elizabeth sempre tinha se sentido inquieta no escuro e evitava sair sozinha à noite. Em casa, costumava manter todas as luzes acesas, mas na semana anterior notara certa melhora quanto a isso. Eu também não sabia que nadar a deixava intranquila e um tanto ansiosa, mas na semana anterior ela pôde passar algum tempo na piscina do condomínio onde morava, embora suas principais preocupações não fossem estas. Agradava-lhe ver que estes sintomas estavam melhorando. Muitos de nossos temores têm base no passado e não no futuro. Muitas vezes as coisas que mais tememos aconteceram na infância ou em uma vida passada. Uma vez que as esquecemos ou só vagamente as lembramos, receamos que o evento traumático vá acontecer em nosso futuro. Mas Elizabeth continuava muito triste e só havíamos encontrado a mãe dela em uma recordação da infância. A busca iria continuar. A história de Elizabeth é fascinante, assim como a de Pedro. No entanto, as histórias de ambos não são singulares. Muitos dos meus pacientes sofriam de profundo pesar, de medos e fobias, de relacionamentos frustrantes. Muitos haviam encontrado os seus entes queridos em outros tempos e em outros lugares. Muitos conseguiram curar suas aflições ao recordarem vidas passadas e atingirem estados espirituais. Algumas das pessoas que fizeram regressão comigo são celebridades. Outras são pessoas aparentemente comuns, cujas histórias são extraordinárias. Suas experiências refletem os mesmos temas universais que estão presentes na jornada que se desenrola quando Elizabeth e Pedro se aproximam na encruzilhada do destino. Encruzilhada do destino. Percorremos todos o mesmo caminho. Em novembro de 1992, fui a Nova York para fazer regressão com Joan Rivers, como parte de um segmento de seu programa de televisão. Havíamos gravado a sessão de regressão em uma suíte de hotel vários dias antes da gravação ao vivo do programa de Joan. Ela chegou tarde, atrasada por causa de Howard Stern, o comentarista de rádio que seria o seu desinibido convidado naquela noite. Não estava tranquila, trazia ainda a maquiagem da TV, usava joias e um belo suéter vermelho. Em nossas conversas antes da regressão, fiquei sabendo que ela ainda sofria com a morte da mãe e do marido. Embora sua mãe houvesse falecido anos antes, o relacionamento entre ambas tinha sido muito intenso e Joan continuava a sentir grande falta dela. A morte do marido era mais recente. Joan estava sentada rigidamente em uma confortável poltrona e as câmeras começaram a registrar uma cena extraordinária. Em pouco tempo, Joan afundou na poltrona, o queixo apoiado precariamente na palma da mão. Sua respiração se fez mais lenta e ela caiu em profundo estado hipnótico. Fui mesmo muito fundo, disse ela mais tarde. A regressão começou e nós dois recuamos no tempo. Sua primeira parada foi na idade de 4 anos.
Ela se recordava de que havia tensão em casa, provocada por uma visita da avó. Joan viu-se vividamente. Estou usando um vestido xadrez, com sapatinhos de salto baixo e meias brancas. Passamos a uma época mais remota. O ano era de 1835. E ela estava na Inglaterra, onde era uma mulher de classe alta. Tenho cabelos negros e sou mais alta e esbelta. Observou ela. Era mãe de 3 filhos. Uma de minhas filhas é sem dúvida a minha mãe, acrescentou. Uma de minhas filhas é sem dúvida a minha mãe, acrescentou. Havia reconhecido que uma de suas filhas naquela existência, uma menina de 6 anos, reencarnara como sua mãe na vida atual. Como sabe que é ela? Perguntei. Simplesmente sei, respondeu Joan enfaticamente. O reconhecimento do espírito muitas vezes transcende a descrição verbal. Há um saber intuitivo, um conhecimento que vem do coração. Joan Rivers sabia que aquela menina e a sua mãe eram o mesmo espírito. Não reconheceu o marido da mulher inglesa, que também era alto e esbelto como alguém de sua vida atual. Ele estava usando uma cartola aveludada, detalhou ela. Estamos passeando em um grande parque com jardins. Joan começou a chorar e queria sair daquela época. Uma de suas filhas estava à beira da morte. E é ela, disse entre soluços. Referia-se à filha que reconheceu como sua mãe na vida presente. Horrível, horrivelmente triste. A menina morreu e saímos daquela vida e daquele local. Recuamos ainda mais no tempo, chegando no século XVIII. Estamos em 1700 e tanto. Sou um fazendeiro, um homem. A mudança de sexo lhe causou surpresa, mas aquela existência havia sido mais feliz. Sou um bom fazendeiro, por gostar tanto da terra, disse ela. Em sua existência atual, Joan adora cuidar dos seus jardins, onde encontra paz e pode descansar da vida agitada de comentarista de televisão. Acordei-a suavemente. A mágoa que sentia começava a passar. Ela compreendeu que a sua querida mãe, que fora sua filha pequena na Inglaterra de 1835, era uma alma irmã que a acompanhava ao longo dos séculos, embora estivessem agora mais uma vez separadas. Joan sabia que iriam se encontrar outra vez em outro tempo e em outro lugar. Elizabeth, que não sabia da experiência de Joan, veio me procurar em busca de cura semelhante. Será que também ela encontraria sua mãe querida? Enquanto isso, no mesmo consultório e na mesma poltrona, separada de Elizabeth pelo minúsculo hiato de alguns dias, outro drama se desenrolava. Pedro estava sofrendo. Sua vida era pespaçada de tristeza, segredos que não contara a ninguém e desejos ocultos. E o encontro mais importante de sua vida se aproximava silenciosa e rapidamente. E o encontro mais importante de sua vida se aproximava silenciosamente e rapidamente. Pronto, depois eu vou ler o capítulo 5. Vou encerrar aqui.